Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso Espírito Santo, seu amigo pastor Charles Rodrigues, e nós estamos com uma nova série de mensagens dentro da poderosa palavra de Deus, e hoje nós vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse. Em que período da história nós estamos segundo a poderosa palavra de Deus? Em que período da história nós estamos segundo a Bíblia? Então, nós vamos hoje estudar Apocalipse capítulo 6, os 7 selos. E nós vamos entender no capítulo 5 que ninguém poderia abrir os selos a não ser o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que esteve morto e ressuscitou. João estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, quando o apóstolo João, conservado em vida, depois de ter sobrevivido, ele foi lançado vivo numa piscina de óleo fervendo. Então o imperador colocou o óleo para ferver e os prisioneiros, os condenados à morte, tinham a carne desprendida dos seus corpos. Mas quando mergulharam João ali, milagrosamente, João, de uma forma sobrenatural, se levantou daquela piscina, já era um homem idoso, já tinha mais de 80 anos de idade, 85 anos de idade, e ele levanta ali, ileso, sem nenhum arranhão, sem nenhuma queimadura. E, furioso, o imperador coloca ele numa ilha chamada Ilha de Patmos. Quando eu fui para Israel, você está chegando em Israel, você sobrevoa esta ilha quando está chegando em Israel. E João ficou ali, quando num domingo pela manhã, o apóstolo João, o último apóstolo conservado vivo, ele então tem uma revelação. O livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse, significa revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu. Nós estamos em dias difíceis, o mundo está em trevas, está em escuridão, o príncipe deste mundo tem atormentado tantas e tantas pessoas e o mundo geme em dores e parto. Mas vai chegar o dia, segundo a palavra do Senhor, e nós vamos estudar por aqui, vai chegar o dia em que Jesus vai reinar. Jesus vai reinar, ele vai voltar pela segunda vez. Mas antes da segunda vinda de Jesus, vai acontecer o arrebatamento. Está perto, pastor, de acontecer o arrebatamento? Vamos agora à luz da palavra. Olha o que diz aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 6. Observei, no versículo 1, quando o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo, abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Esses seres viventes, cada ser vivente representava, ele tinha a fisionomia e a aparência, não é, de um animal selvagem, um animal doméstico, o rei das aves, não é, rosto de águia, rosto de boi, rosto de homem. Então, um desses seres viventes, que são anjos que estão no reino de Deus, representando a natureza e representando o ser humano, então chama João e diz: João, vem aqui, vou mostrar uma coisa para você. Então, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Repare, um cavalo branco. O cavalo representa o poder de guerra, o poder bélico. Geralmente o cavalo branco era usado pelos reis, pelos governantes, para se destacar no exército como voz de comando. Então o cavalo branco era usado nas guerras. Então eles se comunicavam, olhavam para o comandante, era aquele que estava montado no cavalo branco. Então, esse cavalo branco, seu cavaleiro, empunhava um arco. O arco representa o poder bélico de guerra, autoridade.
foi-lhe dada uma coroa. Então, alguém deu uma coroa a ele. Ele cavalgava como vencedor. Ele não é um vencedor, mas como se fosse o vencedor, determinado a vencer. Então, você vai ver alguns pregadores falar que representa o tempo da pureza da igreja, dos apóstolos. Na época dos apóstolos, a igreja era pura e hoje não é mais. Só que eu pergunto para você, o sangue de Jesus perdeu o poder de purificar os irmãos? Se a igreja só era pura no tempo dos apóstolos, então, quando a trombeta tocar, a igreja não vai subir, porque não é pura mais? Teria, então, se perder o poder de Deus, o sangue de Jesus já não tem mais poder para perdoar pecados? É claro que não, é claro que não. Então, esse cavaleiro aqui, montado no cavalo branco, segundo a escritura sagrada, a Bíblia Sagrada, representa alguém que vem como se fosse, sabe, alguém do bem. Então, está simbolizando aqui a ação do anticristo. O anticristo está se preparando para vir como o salvador da pátria, o salvador do mundo. Veja o que está acontecendo na economia do Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E as nações estão batendo cabeça sem saber que decisão tomar. Já se discute até de um governo acima dos governos mundiais para tomar decisões em relação à saúde pública do mundo, com o apoio da ONU. Então, é exatamente aí que esse cavaleiro, sabe, que vai ser coroado, vão dar autoridade a ele para governar além do governo das nações, com o apoio da ONU, com o apoio de um falso profeta, de uma grande religião. Então, esse cavaleiro vem com toda a autoridade, sabe, para governar, para impor sobre as nações. Agora, é claro, ele vem trazendo soluções. Veja que o mercado financeiro, em todos os âmbitos hoje, estão sofrendo um abalo muito grande, muito grande. Então, tanto o comerciante, o empreendedor, não é, liberal, o trabalhador liberal, e tanta gente está sofrendo no mundo inteiro e nesse país, no nosso país. Então, alguém vai trazer uma solução. É com uma crise, é com uma pandemia na saúde e também nas finanças a nível global, que alguém vai trazer grandes ideias e vai salvar, vai trazer uma solução para, então, promover a paz e promover a prosperidade a nível mundial. Então, esse sujeito vem aí, sabe, montado num cavalo branco, representa, então, que ele, sabe, vem como se ele fosse um salvador, mas não é. Ele não é Jesus, não é o Messias. Então, versículo 3, quando o Cordeiro, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha, João, vem cá, João. Então saiu outro cavalo. Cavalo representa poder, autoridade. E este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Essa espada representa o poder da falácia, a lábia, representa o poder de persuasão. E essa guerra é uma guerra química, é uma guerra que mexe com a economia do mundo. Então, primeiro, a economia do mundo tem que ser sacudida para entrar um salvador, para entrar alguém que vai, então, promover, trazer soluções a nível global. Agora, esse cavaleiro aqui, não é? Ele vai tirar a paz, ou seja, vai ter uma guerra política, uma guerra química, sabotagem, não é como na Guerra Fria, e é o que está acontecendo no mundo inteiro. Estamos numa verdadeira guerra. O mundo está sendo sabotado. Então, veja que coisa interessante. Para tirar a paz da terra. Nos dias de hoje, as pessoas estão em paz para que os homens se matassem.
uns aos outros, e lhe foi dado uma grande espada. Versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Repare, um cavalo preto. Gente, um cavalo preto. E diz assim, ó. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o vinho, o azeite e o vinho. Então nós vemos aí, gente, que vai vir o quê? A caristia. Vai acontecer o seguinte: a economia global abalada. Para que esse cavaleiro do cavalo branco ele seja bem sucedido, a economia do mundo, você comprar 1 quilo de trigo por 1 dia de trabalho, sabe? 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de cevada, 1 quilo de trigo, você ter que trabalhar um dia inteiro para poder pagar, sabe? Para poder pagar, de repente, 1 quilo de feijão ou 1 quilo de trigo, como diz a palavra de Deus. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. E olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte e Hades, ou seja, inferno. O inferno seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pelas pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, gente, nós estamos numa série de mensagens falando sobre os 7 selos. Nós estamos agora na primeira parte e todos os dias eu vou estar aqui através do Facebook, do YouTube, do Instagram, certo? Falando sobre os 7 selos do Apocalipse. Nós vamos parar aqui porque esse versículo está falando aqui de uma grande guerra. Haverá uma grande guerra que é chamada guerra de Gog e Magog, e no próximo capítulo vamos falar sobre isso, tá certo? Uma nova série de mensagens com o seu amigo pastor Charles Rodrigues falando sobre os 7 selos do Apocalipse. É tempo de oração, de jejum, de meditação, de você aceitar Jesus, permanecer com Jesus, porque estamos no tempo do fim. Gente, vai acontecer um abalo, sabe? Já está acontecendo e vai acontecer coisas terríveis no mundo para que esse Salvador, entre aspas, mas não é Jesus, esse é o anticristo. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo.